Bonitinho de ver, né? O Mota viu que a sua popularidade desabou. O ano que vem tem campanha eleitoral. E agora ele começa a mostrar uma situação diferente de semanas atrás. Está com muito medo, teve a família envolvida em escândalos, Polícia Federal na porta do pai, diversas investigações, emendas parlamentares, aquelas famigeradas e famosas emendas PIX. Que ele acabou dando maior esporro, adivinhem quem? Lindenberg Farias. Mas foi na frente de todo mundo e já começa, ó. Viu o manifesto que aconteceu ontem, convocado pela esquerda, não apareceu nem 10 pessoas, eu até havia mostrado aqui. Ele começa a pensar, né? 2 mais 2 é igual a 4. Ele é do Republicanos, tido aí, né, como um partido da direita, e vai precisar e muito do voto dos bolsonaristas o ano que vem. Porque não são petistas que vai acabar votando aí no nobre parlamentar. E, gente, ele teve que reagir, porque a coisa tá bem difícil e complicada para ele. Tá numa situação, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Situação do Supremo Tribunal Federal para poder fazer as coisas que eles querem, mas também vai ficar sem o voto dos bolsonaristas. Ou seja, o que adianta? Vai ficar numa situação complicadíssima. E é o ano que vem a campanha eleitoral. Vou mostrar tudo aqui, o esporro que Lindinho levou, tá bom? Vai compartilhando no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, que ajuda aqui no engajamento do vídeo, já aproveita, vem fazer parte aqui da nossa família, clicando aqui, clicou aqui, pronto, já está inscrito. Já pensou em mudar a sua vida financeira, meus amigos? Tem uma grande oportunidade para passar aqui para vocês. Né? Muitas pessoas estão trabalhando agora com as redes sociais, com a internet, uma nova forma de conseguir ter um progresso maravilhoso. Você pode utilizar como uma segunda fonte de renda. É muito importante, porque a gente não quer ficar parado o resto da vida com carteira de trabalho. Às vezes, para você que está procurando uma nova profissão, aqui está uma grande oportunidade. Um aplicativo lucrativo, meus amigos, que está mudando a vida de muitas pessoas. São vários os relatos que a gente tem aqui e ficamos muito contentes de poder passar isso aqui para vocês. Uma nova forma de você conseguir prosperar, atingir a independência financeira. Eu quero que vocês vejam esse depoimento e a gente volta. Eu não estava acreditando. Antes eu já caí em muitos golpes. E olha, eu decidi arriscar. E em menos de um mês com profissão lucrativa, eu consegui fazer mais de R$4.200 apenas usando o celular e fazendo aquelas tarefinhas no aplicativo. Coisa que eu fiz assim no meu tempo livre, sabe? E agora eu quero me dedicar 100% ao aplicativo e fazer em dobro todos os meses. Tô passando só para te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo Profissão Lucrativa. Só esse mês eu já fiz R$3.800, você tem noção? Eu tô muito feliz, eu trabalhava o mês todo para conseguir R$1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo, eu confesso, mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. Viu só, meus amigos? 2 pessoas que conseguiram chegar lá, inclusive amigos nossos aqui do canal. Eu tenho certeza que assim como elas conseguiram, por que você não vai conseguir também? O sol nasceu para todos, é a oportunidade batendo na sua porta. Clique no link aqui logo abaixo, essa nova forma de você trabalhar com as redes, com a internet, vai mudar a sua vida. Clique aqui no link logo abaixo, que eu tenho certeza que você vai conseguir progresso ainda hoje. Hugo Mota, bem estampado aqui, deu uma bronca no petista e animou bolsonaristas. Na verdade, vamos entender aqui o que aconteceu. Não foi bem assim uma bronquinha somente não, porque ele desmoralizou o Lindinho, né? Mas foi certeiro. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, surpreendeu os bastidores da política ao adotar uma postura muito mais firme diante do PT, durante uma reunião de líderes realizada em Brasília. Até então, visto como excessivamente alinhado ao governo, Mota inverteu o jogo ao repreender a bancada petista e abrir espaço para dialogar com bolsonaristas sobre a anistia. De acordo com relatos de parlamentares presentes à reunião, Mota dirigiu duras críticas a Lindenberg Farias por ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal
para impedir que a casa apreciasse a proposta de suspensão das ações contra o deputado Alexandre Ramagem, investigado aí por abusos cometidos na tal da BIM. Isso é uma barbaridade, uma mentira deslavada. Por que a situação? O Zanin já tinha dado, né, uma espécie de um tranco aqui no Hugo Mota. Falei assim, ó, você vai poder fazer isso, isso, isso. O Hugo Mota tinha ficado indignado. Eu mostrei aqui. Falei assim, opa, peraí, quem manda aqui na Câmara sou eu, né, não é o ministro do Supremo Tribunal Federal. O Lindenberg Farias, né, espertamente, que o bicho é velhaco para dedéu, o que ele fez? Ele entrou no Supremo Tribunal Federal para impedir que essa solução aí contra o Ramagem fosse estabelecida, porque abre margem, meus amigos, para deixar em aberto diversos processos, inclusive do presidente Bolsonaro. E isso eles não podem fazer absolutamente nada, tá ali na lei, bonitinho, na Constituição. Aí vocês vão perguntar, mas o Supremo faz o que eles querem. Só que dessa vez está diferente, porque o Mota não está aceitando. Isso é fato. Ele entrou em atrito até com o Zanin. Vamos aqui entender. Mota questionou a incoerência de parlamentares que condenam a interferência do STF nos assuntos legislativos, mas que não hesitam em acionar a corte quando seus interesses estão em jogo. O gesto foi interpretado como um freio ao protagonismo judicial em matérias internas do Congresso. No mesmo encontro, Mota demonstrou disposição para dialogar com lideranças da direita sobre a tramitação do projeto de anistia aos envolvidos no evento do 8 de janeiro. O tema é considerado prioridade absoluta pelos aliados do presidente Bolsonaro, que vê pressão do Legislativo por uma resposta institucional ao endurecimento das punições impostas ao STF. Fontes dizem aqui que Mota mostrou-se receptivo à ideia de pautar uma proposta intermediária, articulada pelo Centrão, que possa contemplar parte das demandas do presidente Bolsonaro. Uma da reunião decisiva, né, com o objetivo de alinhar o conteúdo do projeto antes da apresentação formada pelo sujeito lá, o Davi Alcolumbre, vai ser realizado na semana que vem. O Alcolumbre, esse aí, meus amigos, a gente já sabe como funciona. Ele tem mais 4 anos, né? Acabando a eleição ano que vem, ele tem mais 4 anos. Então por isso que ele está nesse sossego todo. Lá no estado dele, no Amapá, é muito menos votos que precisa para entrar. Vejam bem, enquanto os próprios parlamentares não alinham isso, a gente sempre vai ver essas coisas. Um sujeito como ele sendo presidente do Senado, difícil ver você ver uma pessoa aqui do Sudeste. Você vê presidente da Câmara também só lá do Nordeste, porque lá eles formam, né, os deputados através de toda essa barbaridade que a gente está vendo. A gente vê famílias hereditárias na política brasileira, vê só o Mota, por exemplo, é o Mota, a avó é política, já foi deputada, o avô, o pai, tudo fazendo parte aí, né, da patotada toda. E sempre eles são eleitos presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Senado, presidente da Câmara. Nunca alterna, nunca alterna. Os deputados precisam entender aí que é preciso fazer alguma coisa. Tem que ter alternância de regiões. Do jeito que está aí fica totalmente complicado, porque, óbvio, lá no Nordeste a gente sabe muito bem como funciona, mas um detalhe aqui, nessa situação toda aqui, o Mota viu que ele está dando murro em ponta de faca. Enquanto ele ficar confrontando bolsonaristas, as pessoas não vão esquecer. Redes sociais servem justamente para isso. Não tem mais aquele tempo que o povo brasileiro esquecia. Nós estamos aqui para lembrar. Esse é um fato. E aí que deixa eles desesperados. A CPI, o pessoal está insistentemente pedindo uma CPI. Tem que ter uma CPI. É um absurdo o que aconteceu. As assinaturas na Câmara, né, o Sóstenes, grande trabalho que esse homem vem fazendo, hein? Grande trabalho. Ele já conseguiu as assinaturas na Câmara dos Deputados. Agora ferrou mais ainda, porque no Senado também já tem as assinaturas. Vamos ver aqui, né, o senador Rogério Marinho, que ele falou a respeito disso. Que são os mesmos personagens, os mesmos métodos, nós já sabemos o final desse filme. O ministro Carlos Lupe, né, é aquele mesmo que foi ministro do Trabalho dos governos Lula e Dilma e foi demitido por suspeitas de corrupção, né, em 2011, se não estou enganado. Então, a situação se repete, está no DNA, né, do Partido dos Trabalhadores esse tipo de situação, é recorrente, né? E é importante colocar também, Thaís, a diferença de comportamento. Eu fui secretário de Previdência e Trabalho entre janeiro de 2019 e março de 2020.
né? Nós já entramos no governo com a medida provisória contra fraudes, né? 18 dias depois do início do governo do presidente Bolsonaro, nós apresentamos, né, uma medida provisória que foi convertida em lei em junho, né, que atacava uma série de problemas no sistema previdenciário e que economizou no primeiro ano quase 5 bilhões de reais. E entre esses problemas estava a questão dos consignados, que ao contrário do que a narrativa do governo fala, não começa em 2019, começa em 1991. Aliás, esse governo do PT, ele gosta muito de narrativa e de mentiras, porque aprendeu, né, que mentindo de forma reiterada passa uma impressão diferente para a população brasileira. Após a Constituição de 88, os aposentados rurais saíram do Fundo Rural e passaram a ter um salário mínimo, né? E a entidade mais importante nessa questão de consignados é a CONTAG. Quem não conhece a CONTAG é a confederação que congrega trabalhadores rurais em todo o Brasil e que tem uma ligação histórica com o PT, com o MST, né, com trabalhadores rurais, e que ao longo de mais de 30 anos atestava, através dos sindicatos rurais, a aposentadoria dos trabalhadores rurais. A gente está falando de mais de 10 milhões de pessoas. E tinha mais de 1,5 milhão de associados quando nós chegamos. Então, nós, por exemplo, definimos que era necessária uma validação anual, né, dessa questão da aposentadoria, né? E definimos também que a aposentadoria rural passava a ter uma outra metodologia, né? Seria a autodeclaração do cidadão que queria se aposentar, agregado a um laudo técnico das Imparnes espalhadas por todo o Brasil, como um processo de transição, e a partir de 2020, através do CNAE, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ou seja, as assinaturas, já tem quase 30. Vai ter, eu acredito que vai acabar tendo a CPI, sabe? A jogada de mestre que eles tiveram agora, o próprio Rogério Marinho, a oposição vai recorrer no Supremo Tribunal Federal. Ah, mas o Supremo não vai aceitar, Fabiano, mas aí é que tá. O Supremo vai acabar se encrencando de novo. Isso aí gera uma pressão gigantesca. Um ano antes da eleição de 2022, o Barroso deu de presente para o Lula a CPI da pandemia, lembra? Ficaram o ano inteiro batendo no Bolsonaro. Mas não foi isso que prejudicou o presidente Bolsonaro nas eleições. Não foi isso. Pelo contrário, mostrou exatamente que não tinha roubo, não tinha nada. Eles só vieram com narrativas naqueles relatórios de Randolfo Rodrigues, né? O Renan Calheiros, gente. Renan Calheiros era relator. Aquele ex-governador do Amazonas foi o presidente da CPI, né? Já eu lembro o nome dele, né? É um personagem com escândalos vastos de corrupção, mais de 260 milhões na saúde, lá no Amazonas. Umas barbaridades que a gente vê. Só que, se o Supremo decidir, não vai pautar a CPI, as pessoas vão se perguntar por que o Supremo, novamente se intrometendo, não quer que tenha CPMI, né, no caso do INSS. É um dos maiores roubos da história da humanidade. Um dos maiores. Aliás, o maior, a gente pode dizer, tá? Tanto é que o Lula está atuando pessoalmente para cancelar essa CPI. Olha aqui, bateu o desespero. Lula atua pessoalmente para evitar a CPI do roubo dos aposentados. Lula decidiu cuidar pessoalmente da crise do INSS e tentar evitar a criação de uma CPI sobre o assunto. Diz o Estadão, o governo está preocupado com o impacto político e o escândalo e age para dar uma resposta rápida. Além disso, o Palácio do Planalto avalizou uma operação para convencer deputados do partido da base aliada a retirar assinaturas de apoio à abertura de uma CPI do INSS. O que eles estão com medo? Qual o medo desses personagens? Você não tem problema? Qual que é o problema de rodar uma CPI? É porque eles sabem. Vocês imaginam, meus amigos, quanto escândalo que não vai surgir tendo uma CPI nessa altura do campeonato? Quanto escândalo? Porque a coisa está escrachada. Sindicatos atuaram para roubar o dinheiro de aposentados, pessoas com situação extremamente vulneráveis. É um absurdo. É um absurdo o que aconteceu. E agora, eu acredito que vai ficar numa situação pior ainda se essa CPMI rodar. E eu acho que vai. Porque quando vem de deputados e depois já vem uma pressão do Senado, a coisa fica bem complicada para eles, pode ter certeza. Estou tentando procurar aqui, essa notícia aqui. Olha o desespero. Tá bem aqui, Esse aqui é um cara pálido, gente. Ele acha que ele é mafioso, coitado. Ele acha que ele tem aquele cara daqueles filmes do Poderoso Chefão, tá? Ele sempre que você vê uma foto desse sujeito aí, o cara que nunca trabalhou na vida, sindicalista, ele faz aquelas caras ele acha que é o Poderoso Chefão.
Rapaz, é um coitado, velho. É um coitado. Fraude no INSS. Vamos virar essa página. O cara tá doidinho pra virar a página. Vamos virar essa página da fraude no INSS? Vamos virar essa página? Tá de brincadeira, né? Isso é pra tirar sarro na cara do povo brasileiro, gente. Olha lá, parece que é o Dom Corleone. Tá de brincadeira. Isso é uma palhaçada, esse desgoverno, né? Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, se inscreva no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!